Pessoal, dando sequência aos nossos estudos, nesse bloco a gente vai trabalhar a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, porque essa é uma novidade do código. É aquela petição, conforme eu terminei essa reflexão no bloco anterior, é aquele requerimento de uma petição incompleta para o desenvolvimento do procedimento comum, mas que vai trazer elementos suficientes para que o juiz aprecie esse pedido de tutela antecipada de urgência, porque somente haverá tutela antecedente quando o fundamento for a urgência. Então vamos lá, aprofundando o nosso estudo, haverá uma petição inicial. Então o próprio código aí no 303, que vai regular esse rito prévio e específico, ele vai dizer, ó, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, ou seja, ela é anterior à propositura da ação. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Então, o pedido único dessa petição é o pedido da tutela antecipada. A parte, ainda que ela queira fazer cumulações de pedido ou ela tenha que formular o pedido definitivo, porque esse é um requisito da petição inicial, o pedido definitivo, aqui basta que ela traga o pedido de tutela antecipada. E na causa de pedir, olha lá, ela só vai indicar qual é o pedido de tutela final, até para o juiz analisar se ele guarda uma correspondência com o que está sendo requerido a título de tutela antecipado. E a parte vai expor a lide do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ou seja, fazendo uma tradução aí clara, ele vai apresentar os requisitos do artigo 300, que são os requisitos necessários para a concessão de tutela dessa natureza. Então, essa petição, uma vez apresentada, o juiz poderá determinar a emenda à petição inicial quando ela não atende nem mesmo a esses requisitos do artigo 303. Por exemplo, não fez a indicação de qual é o pedido de tutela final que será apresentado. Não fez uma exposição, ainda que seja sumária, seja superficial, da lide, quais são os fatos e os fundamentos de direito, para que o juiz verifique se há plausibilidade no direito invocado. Ou se não for o caso de uma tutela de caráter antecedente ou irremediavelmente aquele pedido não puder ser admitido ou a petição não for emendada de forma adequada, o juiz já vai estar também autorizado a fazer eventualmente o indeferimento dessa petição inicial. Mas vamos trabalhar dentro de uma perspectiva normal de que essa petição atenda a esses requisitos. Quais serão as possibilidades? Ou o juiz não concede a tutela pela ausência dos requisitos para uma tutela provisória, ou o que é natural e o que é esperado é que ele conceda essa tutela. Lembrar que ele pode concedê-la agora liminarmente ou pode também, estar dentro da sistemática, designar uma audiência de justificação prévia. Para quem não tem familiaridade, a audiência de justificação prévia é uma audiência feita no início da relação processual para que a parte tenha a oportunidade de trazer, ainda que seja de uma forma não definitiva, porque não tem a pretensão de fazer a instrução do processo, provas de natureza oral, geralmente testemunhas, para provar minimamente aqueles fatos que ela está ali alegando. Então, o juiz pode designar uma audiência que é reservada unicamente para a produção dessa prova, podendo o juiz, conforme o caso, já citar o réu, inclusive para participar da audiência, não para produzir prova, porque ali só se tem interesse em produzir a prova para que o juiz possa apreciar a tutela de natureza antecipada, mas ele possa fazer um contraditório sobre aquela colheita daquela prova naquela circunstância. Mas, em regra, essa petição, o mais comum no nosso dia a dia é que ela já vem acompanhada de documentos mínimos que permitam o juiz fazer a apreciação e essa análise. Se o juiz conceder essa tutela, ele vai mandar determinar por óbvio a expedição do mandado de citação da parte contrária e intimação dessa decisão. Em regra, se ele concedeu, inclusive a gente vai determinar o cumprimento dessa decisão por meio de oficial de justiça. Ao ser citada, a parte ré contra quem foi concedida essa tutela tem a possibilidade de apresentar um recurso. E esse recurso aqui é um ponto central no debate, porque o recurso contra uma decisão de natureza interlocutória será o agravo.
se ele não interpuser o recurso, surge a possibilidade da estabilização dos efeitos da tutela concedida. Então, o agravo sendo interposto mostra o inconformismo da parte ré com aquela tutela que foi concedida. Lembrando, se é uma tutela antecipada, é a própria antecipação do bem da vida, do objeto do pedido principal. Então, ele precisa revelar esse inconformismo sob pena da gente encerrar essa relação processual pela estabilização. Agora, se ele agravou, o juiz intimará a parte autora para que ela faça o aditamento da petição inicial, justamente para que agora, com esse aditamento que é uma complementação, essa petição reúna todos os requisitos para que possa ser processado. Se ela não apresentar esse aditamento, o juiz, além de revogar a tutela antecedente que foi concedida, ele irá extinguir o processo por meio de uma sentença. Uma sentença sem mérito, uma sentença sem resolução de mérito. Agora, o que se espera da parte é que ela faça o aditamento à petição inicial para que a gente inicie o rito comum. Então, o juiz vai analisar essa complementação da petição e, recebendo, a gente vai aplicar as disposições do rito comum. Então, a soma dessa petição inicial com esse aditamento deve reunir, nessa soma, todos os requisitos do artigo 319. O nosso problema surge, primeiro, quando não há o aditamento, e eu já disse para vocês qual é a consequência jurídica, a extinção do processo com revogação da tutela antecipada antecedente. Agora, se essa tutela aqui, agora se não houve o recurso, é que surge a questão da estabilização da decisão. E a razão aqui é lógica e é bastante clara. Se a parte não recorreu, significa, ainda que essa decisão aqui concedida, ela tenha elementos provisórios, um juízo tão somente de probabilidade, a falta de inconformismo da parte traz uma presunção de que ela aceita a solução que foi apresentada. Então, se isso aqui já é o próprio bem da vida, gente, que vai ser requerido, para que existir esse processo? O código ele tentou simplificar as coisas. Ele falou, tudo bem, aqui uma decisão que foi concedida que não há decisão definitiva pela sua própria essência, mas ela resolveu o problema olhando assim uma visão prática. Então, de cunho bem pragmático, o código inaugura essa ideia de estabilização da decisão, com algumas questões que têm suscitado discussões. A primeira delas está exatamente no caput aí do 304, que ele diz que essa estabilização só vai ocorrer se não for interposto, olha a parte final, se não for interposto o respectivo recurso. E aí vem a interpretação. De que recurso ele está falando? Ele está falando aqui do recurso específico, agravo de instrumento, ou é um inconformismo da parte? Qualquer recurso utilizado por ela, a parte ré, demonstrando o inconformismo dela quanto àquela decisão. Veja que essa questão já chegou ao STJ. Eu trouxe aqui de forma exemplificativa algumas emendas só para a gente verificar que até no STJ há um debate ainda em aberto sobre essa questão. Então, olha esse primeiro. Os meios de defesa possuem finalidades específicas. A contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis. Então aí vem a conclusão, a ausência de impugnação da decisão, mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará indubitavelmente preclusa a possibilidade de sua revisão. A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado, o agravo de instrumento. Então essa é uma posição jurídica que diz que só o recurso de agravo de instrumento será capaz de evitar a estabilização dessa tutela. Ponto 2. Julgada agora, veja em sentido contrário. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a adesão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido em caráter antecedente, na forma do artigo 303 do CPC de 2015,
a ré se antecipou e apresentou contestação, na qual pleiteou inclusive a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação de sentença. Eu trouxe isso em caráter exemplificativo, isso ainda não tem uma solução definitiva do STJ, só para dizer que há ainda um debate pendente sobre essa questão, embora haja uma inclinação em outros julgados nessa segunda posição, que qualquer manifestação contrária àquela decisão, ainda que não seja exclusivamente pelo agravo de instrumento, seria suficiente para evitar essa estabilização. Veja que a estabilização, conforme eu desenhei naquele modelo mental, ela vai levar à extinção do processo. Se ela leva à extinção do processo, um processo só pode ser extinto por sentença. É o pronunciamento judicial adequado à extinção de um processo. E a pergunta, essa sentença seria uma sentença de mérito ou uma sentença sem mérito? Veja, dentro da sistemática e da possibilidade de revisão dessa decisão e da precariedade dela, é uma sentença sem mérito, porque se ela fosse uma sentença com mérito e transitasse em julgado, ela formaria a coisa julgada material, o que é incompatível, a gente vai ver textualmente, com o próprio código que diz, olha lá, essa decisão precária poderá, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada, desculpa, nos termos do caput. Significa, a precariedade dela é claríssima, então ela vai manter aquele efeito desde que ninguém tenha um interesse em rever, reformar ou invalidar. Mas os efeitos dela mantêm-se perenes durante esse período. Então, ela tem uma estabilização e uma segurança jurídica até que haja um eventual inconformismo da parte que decida discutir essa decisão, buscando essa revisão, essa reforma ou uma eventual invalidação. Quem pode pedir essa revisão? Qualquer das partes. Então, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial. Prevento, então, veja, há uma prevenção. O juízo que concedeu essa tutela está prevento para essa ação que vai ser proposta, buscando uma revisão, uma reforma ou invalidação e, consequentemente, uma solução definitiva para aquela pretensão. Tem prazo, Jaider? Até quando as partes poderão buscar essa modificação da decisão? 2 anos contados de quê? Da intimação da decisão que extinguiu o processo. Então, o juiz vai extinguir esse processo por uma sentença sem mérito, reconhecendo que, por força da ausência de recurso ou qualquer impugnação, se estabilizou os seus efeitos. Da intimação dessa decisão que extinguiu o processo, que tem a natureza jurídica de sentença, a parte terá, a partir dali, 2 anos para propor essa ação. E aí vem a grande pergunta que está em debate doutrinário. Passados esses 2 anos, houve uma preclusão, perfeito? Houve. E houve a decadência quanto ao exercício desse direito. Mas nem por isso, e o próprio parágrafo 6º vai ser claro, vai se formar a coisa julgada, aquele instituto tradicional, a coisa julgada material. Na realidade, é uma estabilização que vai alcançar um outro nível, que não poderá mais, por essa via dessa ação, ser revista, ser reformada ou invalidada. O parágrafo 6º ele sepulta uma discussão que surgiria, que é, então, a partir depois dos 2 anos forma a coisa julgada, e olha que a colocação topográfica dele é proposital para evitar qualquer interpretação nesse sentido. A adesão que concede a tutela não fará a coisa julgada, mas a estabilidade dos efeitos, dos respectivos efeitos, só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º deste artigo. Significa, essa estabilização fica condicionada à não propositura dessa ação nos 2 anos e, após isso, a uma estabilização mais perene, evitando uma insegurança jurídica, porque aquela situação acabou se conformando pela inércia da parte. Então, o instituto que a gente pode invocar aqui é o efeito decadencial
para a propositura dessa demanda, ok? Mas não a formação da coisa julgada. Voltando aqui às nossas reflexões, então veja, a gente viu aqui, ó, se não houver o recurso, com aquela ressalva de que a interpretação do que é recurso ainda carece de uma pacificação no STJ, a gente vai ter a estabilização dessa decisão com uma sentença extinguindo este processo. Vamos agora para esse outro lado aqui. Se a tutela antecedente não foi concedida, o que resta à parte? Fazer. Então, aqui, ó, se não foi concedida, o que vai restar a ela? Emendar a petição inicial, e é essa terminologia que o código utiliza. Se ele não apresentar essa emenda com os requisitos para fins de prosseguimento, e são os requisitos aqui, seria esse aditamento. Então, ou ele faz o aditamento, ou se ele ficar inerte após a intimação para apresentar a emenda, o juiz também extinguirá o processo. Então, observar que o rito comum só vai seguir a partir dessa petição. Tudo o que aconteceu aqui foi em caráter antecedente. Uma disposição semelhante a gente vai encontrar também com a tutela cautelar em caráter antecedente. Mas a gente vai trabalhar a disciplina dessa tutela cautelar em caráter antecedente, porque ela tem diferenças quanto ao rito em relação à tutela antecipada, no próximo bloco, justamente para a gente não fazer nenhum tipo de confusão. Tá? A gente para esse bloco por aqui.